Você já teve a sensação de que Deus simplesmente parou de falar com você? Como se suas orações batessem no teto e voltassem vazias? Como se o céu estivesse fechado, distante, indiferente à sua dor? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ora, jejua, busca, pede direção, mas tudo o que encontra é silêncio. E o silêncio de Deus pode ser ensurdecedor. Ele machuca, ele confunde, ele testa a fé como poucas coisas na vida conseguem testar. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você fique comigo até o final dessa mensagem, porque o que você vai entender hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. E se essa mensagem já começou a tocar seu coração, eu te peço algo simples. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também estão enfrentando o silêncio de Deus e precisam de esperança. Às vezes, um simples clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Agora respire fundo e continue comigo. O silêncio de Deus não significa ausência. Essa é a primeira verdade que você precisa gravar na sua alma. Porque quando Deus fala, nós nos sentimos seguros. Quando Ele responde rapidamente, nossa fé parece inabalável. Mas quando Ele se cala, começamos a questionar tudo. Questionamos se Ele ainda está conosco. Questionamos se erramos em algum ponto. Questionamos se Ele realmente nos ouviu. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Mas pense comigo, um professor permanece em silêncio durante a prova, não porque abandonou os alunos, mas porque é o momento de testar o que foi aprendido. O silêncio não é desprezo, é processo. Deus não grita o tempo todo porque Ele está formando maturidade em você. Se Ele respondesse instantaneamente cada oração, talvez você nunca aprenderia a confiar de verdade. Olhe para a história de José. Ele recebeu uma promessa grandiosa ainda jovem. Sonhou alto, viu-se governando, mas logo depois do sonho veio o poço. Depois do poço veio a escravidão. Depois da escravidão veio a prisão. E durante anos, aparentemente, Deus estava em silêncio. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhum atalho. Apenas espera. Mas o silêncio não significava abandono, significava preparação. Talvez você esteja no seu período de prisão. Talvez esteja vivendo uma fase onde nada faz sentido. Pessoas te decepcionaram, portas se fecharam, planos desmoronaram e você pergunta: Deus, onde o Senhor está? Mas e se Ele estiver trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver? E se enquanto você pede mudança de cenário, Ele estiver mudando você por dentro? O silêncio de Deus muitas vezes revela o que o barulho esconde. Quando tudo está dando certo, é fácil louvar. Quando as respostas são rápidas, é fácil acreditar. Mas quando não há resposta, você descobre o tamanho real da sua fé. Descobre se ama a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. E eu sei que dói. Não estou minimizando sua dor. Esperar dói. Não entender dói. Ver outras pessoas recebendo aquilo que você está pedindo há anos dói profundamente. Mas comparação nunca foi instrumento de fé. Cada história tem um tempo diferente. Cada propósito tem um processo diferente. Talvez o que você chama de demora seja livramento. Talvez aquela porta que nunca abriu teria te levado para um lugar que destruiria seu propósito. Talvez aquela resposta que não veio teria alimentado uma versão sua que ainda não estava pronta para sustentar a bênção. Deus trabalha em camadas. Enquanto você enxerga o agora, Ele enxerga o todo. Enquanto você vê dias, Ele vê gerações. Enquanto você sente frustração, Ele enxerga formação. Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Entre a promessa e o cumprimento, existiu perseguição, cavernas e lágrimas. O silêncio não anulou a promessa, apenas fortaleceu o caráter de quem iria sustentá-la. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Deus não está te ignorando, Ele está te moldando, porque bênção sem estrutura vira peso, milagre sem maturidade vira queda, resposta sem preparo vira desperdício. O silêncio de Deus também é um convite para aprofundar a intimidade. Porque quando não há respostas externas, você aprende a buscar presença.
E presença vale mais do que qualquer resposta específica. Você pode até não ouvir Deus falando agora, mas isso não significa que Ele não esteja agindo. Muitas vezes, as maiores movimentações espirituais acontecem nos bastidores. Raízes crescem no escuro. Sementes se desenvolvem debaixo da terra antes de romperem o solo. Talvez você esteja exatamente nesse estágio, invisível, subterrâneo, aparentemente esquecido, mas o crescimento invisível é o mais importante, porque quando finalmente surgir, ninguém poderá negar que houve transformação. Hoje, em vez de perguntar por que Deus está em silêncio, tente perguntar o que Ele quer formar em mim nesse silêncio. Essa pergunta muda tudo, porque tira você da posição de vítima e te coloca na posição de aprendiz. O silêncio de Deus não é o fim da sua história, é o intervalo entre capítulos. E intervalos não são vazios, são estratégicos, são necessários, são intencionais. Se você continuar firme, vai perceber algo surpreendente. O silêncio também fala. Ele fala através da paz inexplicável em meio ao caos. Ele fala através da força que você não sabia que tinha. Ele fala através da capacidade de continuar mesmo sem entender. E quando finalmente a resposta chegar, porque ela vai chegar no tempo certo, você olhará para trás e entenderá que o silêncio nunca foi ausência. Foi cuidado, foi proteção, foi construção. Talvez hoje você não tenha todas as respostas, mas você ainda tem fé. E fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo quando não entende nada. Permaneça, confie, continue orando, continue acreditando. O silêncio de Deus não é o ponto final, é apenas a pausa antes do próximo mover. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Isso fortalece sua fé e inspira outras pessoas que estão lendo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e não saia agora. Assista ao próximo vídeo recomendado, porque pode ser exatamente a continuação que Deus quer usar para falar com você hoje. Existe algo poderoso que quase ninguém percebe quando está atravessando o silêncio de Deus. É nesse período que as distrações diminuem. Quando tudo está barulhento, quando as respostas são rápidas e as bênçãos visíveis, é fácil confundir movimento com propósito. Mas no silêncio, você começa a enxergar o que realmente importa. Você começa a perceber quais são suas motivações reais. Começa a entender o que estava fazendo por fé e o que estava fazendo apenas por conveniência. O silêncio revela prioridades. Quando não há aplausos, você continua servindo. Quando não há reconhecimento, você permanece fiel. Quando ninguém está vendo, você ainda escolhe confiar. É no silêncio que o caráter é refinado. E talvez hoje você esteja vivendo um momento onde parece que ninguém reconhece seu esforço. Você faz o certo, mas colhe ingratidão. Você ora pela família, mas vê conflitos aumentarem. Você tenta ser forte, mas por dentro sente que está se quebrando aos poucos. Mas escute com atenção. Deus não desperdiça dor, Ele transforma dor em estrutura. Há coisas que só aprendemos quando somos pressionados. Diamantes são formados sob pressão. Músculos crescem sob resistência. Fé amadurece sob espera. Se tudo viesse fácil, você não teria profundidade. E Deus está mais interessado na profundidade da sua fé do que na velocidade do seu milagre. Talvez você esteja pedindo que Deus mude sua situação, enquanto Ele está tentando mudar sua perspectiva. Porque quando a perspectiva muda, mesmo que a circunstância ainda não tenha mudado, você já não é mais a mesma pessoa dentro dela. E isso é crescimento. Existe um tipo de fé que nasce do milagre, mas existe um tipo de fé ainda mais poderoso, aquele que nasce no deserto. Quando não há água visível, mas você continua acreditando que Deus é fonte. Quando não há direção clara, mas você continua dando o próximo passo. Você não precisa entender o plano inteiro, só precisa confiar no próximo passo.
Muitas vezes queremos que Deus nos mostre o destino completo, mas Ele trabalha em etapas. Ele ilumina o suficiente para você dar o passo de hoje, e amanhã Ele ilumina o próximo. O problema é que queremos garantias, queremos previsibilidade, queremos controle. Mas fé não combina com controle absoluto. Fé é entrega. E entregar dói, porque significa abrir mão da ilusão de que você consegue resolver tudo sozinho. Talvez o silêncio esteja ensinando você a depender menos das suas próprias forças e mais da força dele. Porque, sejamos sinceros, quantas vezes você só buscou a Deus intensamente quando algo deu errado? Quantas vezes a dor foi o empurrão que te levou para mais perto dele? O silêncio pode ser desconfortável, mas também pode ser o ambiente onde a intimidade cresce. Quando não há distrações externas, você começa a ouvir sua própria alma, começa a confrontar medos antigos, começa a perceber feridas que estavam escondidas. E Deus usa exatamente esses momentos para curar o que você ignorou por anos. Talvez o milagre que você esteja esperando não seja externo, talvez seja interno. Talvez Deus esteja reconstruindo sua identidade, talvez esteja arrancando inseguranças profundas, talvez esteja ensinando você a se ver da forma como Ele te vê. E isso leva tempo. Nós vivemos na geração da pressa. Tudo é rápido. Entrega no mesmo dia, resposta instantânea, mensagens visualizadas em segundos. Mas o reino de Deus não funciona na lógica da urgência humana. Ele funciona na lógica da eternidade. E eternidade não tem pressa. Se você olhar para trás, vai perceber que muitas coisas que você pediu há anos atrás, hoje você agradece por não ter recebido. Na época parecia frustração. Hoje você chama de livramento. Isso prova que você não enxerga tudo. E se você não enxerga tudo, talvez o silêncio não seja rejeição, mas proteção. Proteção contra relacionamentos que te afastariam do propósito. Proteção contra oportunidades que destruiriam sua paz. Proteção contra decisões impulsivas que trariam consequências permanentes. Deus vê o que você não vê. E enquanto você acha que Ele está parado, Ele está alinhando circunstâncias, preparando pessoas, organizando detalhes que você sequer imagina. Você está vivendo dias, Deus está construindo destinos. Mas existe algo importante aqui. O silêncio também exige posicionamento. Não é um convite para desistir. Não é um sinal para abandonar a fé. É um chamado para aprofundar raízes. Árvores que crescem em ambientes difíceis desenvolvem raízes mais profundas. E quanto mais profundas as raízes, mais fortes elas permanecem quando a tempestade chega. Talvez o que você está enfrentando agora seja exatamente o que está fortalecendo suas raízes. E quando a próxima tempestade vier, você não será facilmente abalado. O silêncio de Deus não enfraquece você, ele te estrutura. E há uma diferença enorme entre alguém que serve a Deus apenas pelas respostas e alguém que o ama mesmo quando não entende os caminhos. Qual desses dois você quer ser? Porque no final, a maior recompensa não é apenas o milagre, é a transformação que acontece enquanto você espera por ele. Existe uma maturidade que só nasce no silêncio, uma estabilidade emocional que só surge quando você aprende a confiar sem sinais visíveis. E talvez hoje Deus não esteja respondendo da forma que você queria, porque Ele está formando em você uma fé que não depende de evidências imediatas, uma fé que permanece, uma fé que resiste, uma fé que não negocia. E quando essa fé é formada, nada pode derrubar você com facilidade. Continue, mesmo que seja devagar, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com dúvidas tentando sussurrar ao seu ouvido. Continue, porque o silêncio não é o encerramento da história, é apenas a construção de um capítulo mais profundo. Respira, confie, persevere.
Se você chegou até aqui, isso não é por acaso. Talvez essa palavra seja exatamente o que sua alma precisava ouvir hoje. E ainda não terminou. Na próxima parte, vamos falar sobre como agir enquanto Deus está em silêncio, porque esperar não significa ficar parado. Existe uma diferença enorme entre esperar e ficar paralisado. Muitas pessoas confundem silêncio com estagnação. Acham que se Deus não respondeu, não há nada a fazer. Mas a espera bíblica nunca foi passiva, ela sempre foi ativa. Enquanto Deus está em silêncio, você constrói. Constrói disciplina, constrói caráter, constrói intimidade, constrói estrutura emocional. Porque quando a resposta chegar, você precisa estar preparado para sustentá-la. Pense nisso. E se Deus respondesse hoje aquela oração que você fez há meses, você estaria pronto? Sua mente estaria madura? Seu coração estaria equilibrado? Sua fé estaria firme o suficiente para não transformar bênção em idolatria? O silêncio é um período de alinhamento. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou entregar, mas primeiro preciso ajustar algumas coisas dentro de você. E essa é a parte que ninguém gosta. Ajustes internos são desconfortáveis. Eles expõem orgulho, revelam inseguranças, mostram dependências emocionais que você nem sabia que tinha. Mas crescimento quase sempre começa com desconforto. Enquanto você espera, continue fazendo o que é certo. Continue orando, mesmo que pareça repetitivo. Continue sendo fiel, mesmo que ninguém reconheça. Continue servindo, mesmo que pareça pequeno. Porque pequenas fidelidades constroem grandes destinos. Muitas vezes queremos grandes sinais, mas Deus trabalha nas pequenas constâncias. Ele observa como você age quando ninguém está aplaudindo. Ele vê sua postura quando a resposta ainda não veio. E aqui está algo poderoso. O silêncio de Deus também testa suas intenções. Você busca a Deus pelo que Ele pode fazer ou por quem Ele é? Se a resposta demorasse anos, você ainda permaneceria? Essa pergunta é profunda, porque ela revela se sua fé é condicional ou relacional. Uma fé condicional diz: eu confio se der certo. Uma fé relacional diz: eu confio porque é Deus, independentemente do resultado. E é essa segunda que sustenta você nos desertos. Outra coisa importante: cuidado com as vozes que surgem durante o silêncio. Porque quando Deus parece não falar, outras vozes tentam ocupar o espaço. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz da comparação. Olha como deu certo para todo mundo, menos para você. Talvez Deus tenha te esquecido, talvez não seja para você. Essas vozes não vêm para fortalecer, vêm para enfraquecer. Por isso, alimente sua mente com aquilo que sustenta sua fé. Leia, ore, medite, escute palavras que te elevem. Porque o silêncio de Deus não significa ausência de direção. Significa que você precisa confiar no que Ele já disse antes. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Talvez você não esteja ouvindo algo novo porque ainda precisa sustentar a última palavra que recebeu. Muitas pessoas pedem novas direções, mas ainda não obedeceram à última instrução. O silêncio pode ser uma pausa estratégica para consolidar o que já foi plantado. E enquanto você espera, aprenda algo essencial. Não permita que o silêncio transforme sua esperança em amargura. Porque é possível continuar esperando, mas com o coração endurecido, e isso é perigoso. A espera não deve roubar sua doçura espiritual, não deve roubar sua sensibilidade, não deve transformar sua fé em frieza. Proteja seu coração durante o processo. Chore se for preciso, desabafe com Deus, seja honesto. Ele não se ofende com sua sinceridade, mas não abandone a confiança. Lembre-se, você não está esperando sozinho. Deus também está esperando o tempo certo, porque existe um tempo que é perfeito, nem antes, nem depois. Se algo acontece antes do tempo, vira peso. Se acontece depois, parece atraso, mas quando acontece no tempo certo, encaixa perfeitamente. Talvez hoje você só esteja vivendo o intervalo entre promessa e cumprimento. E intervalos são necessários para amadurecimento. Olhe para a sua própria vida. Quantas versões suas já moveram para que a versão atual existisse?
Você não pensa igual há 5 anos, não reage igual, não enxerga igual. Isso é prova de que Deus trabalha em processos longos. O silêncio não é vazio, é oficina. É ali que ele lixa arestas, ajusta pensamentos, cura memórias, fortalece convicções. E quando você sair desse período, perceberá que não é a mesma pessoa que entrou nele. Talvez o maior milagre não seja a porta que vai se abrir. Talvez seja a pessoa que você está se tornando enquanto ela ainda está fechada. Continue caminhando, mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais espetaculares. Continue, porque fé verdadeira não depende de espetáculo, depende de convicção. E se hoje você está se sentindo fraco, lembre-se, fraqueza reconhecida é terreno fértil para a força divina. Você não precisa ser perfeito para atravessar o silêncio. Só precisa ser persistente. Não desista no meio do processo. Não abandone sua fé por causa de um capítulo difícil, porque capítulos difíceis não definem o final da história. E talvez, no futuro, você vai olhar para esse momento e dizer: foi ali que minha fé deixou de ser superficial e se tornou profunda. Se você sente que está nesse processo agora, escreva nos comentários: estou aprendendo no silêncio. Declare isso, porque palavras também fortalecem convicções. E continue comigo, porque ainda há mais para entender sobre o que Deus faz quando parece não estar fazendo nada. O silêncio de Deus não transforma apenas circunstâncias futuras, ele transforma identidades presentes. Existe uma versão sua que só pode nascer quando a antiga começa a morrer. E isso é doloroso, porque envolve desapego, envolve quebrar expectativas, envolve aceitar que talvez Deus não vá agir do jeito que você imaginou. E é aqui que muitos se frustram. Nós criamos roteiros mentais, planejamos como Deus deveria agir, imaginamos o tempo, a forma, o resultado. E quando nada acontece como esperado, a decepção começa a tomar espaço. Mas maturidade espiritual começa quando você troca a frase "do meu jeito" por "do teu jeito". O silêncio trabalha essa troca. Ele confronta seu orgulho, confronta sua necessidade de controle, confronta sua ansiedade por respostas imediatas. E aos poucos, quase imperceptivelmente, você começa a mudar. Você começa a reagir diferente às frustrações, começa a ter mais paciência, começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido na mesma hora. E sabe o que é mais surpreendente? Você começa a sentir uma paz que não faz sentido lógico. Porque quando tudo está resolvido, qualquer um tem paz. Mas quando nada mudou externamente e ainda assim seu coração começa a se acalmar, isso é transformação interna. Talvez o silêncio não esteja tentando te punir, talvez esteja tentando te aprofundar. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. No barulho, você conhece sobre Ele. No silêncio, você aprende a reconhecê-lo sem precisar de sinais grandiosos. Você começa a perceber pequenos detalhes, pequenas provisões, pequenas confirmações, coisas que antes passavam despercebidas. E isso muda sua sensibilidade espiritual. O silêncio também revela onde sua segurança estava realmente apoiada. Talvez você dizia que confiava em Deus, mas sua segurança estava no emprego. Talvez dizia que sua fé era firme, mas sua estabilidade estava em uma pessoa específica. E quando essas coisas são abaladas, você descobre onde estava realmente sua confiança. Isso não é destruição, é realinhamento. Porque Deus não divide o lugar central com nada. E quando Ele permite que certas estruturas sejam sacudidas, não é para te derrubar, é para reposicionar sua base. Talvez hoje você esteja se sentindo vulnerável, como se tudo estivesse incerto, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés.
Mas e se essa vulnerabilidade estiver abrindo espaço para uma dependência mais profunda? Existe uma força que nasce quando você admite que não controla tudo. Existe uma maturidade que surge quando você aceita que precisa confiar além da lógica. E essa força é silenciosa. Ela não grita, não se exibe, mas sustenta você nos dias difíceis. Outra coisa que o silêncio faz é ensinar você a ficar sozinho sem se sentir abandonado. Isso é profundo, porque muitas pessoas confundem solidão com a ausência de Deus. Mas há momentos em que Deus reduz as distrações para que você aprenda a encontrar satisfação apenas na presença dele. Sem plateia, sem validação externa, sem resultados visíveis. Apenas você e ele. E nesse lugar, algo começa a ser reconstruído. Você começa a descobrir quem você é sem os títulos, sem os cargos, sem as conquistas, sem os aplausos. E quando sua identidade deixa de depender do que você faz e passa a depender de quem você é em Deus, você se torna inabalável. O silêncio forma pessoas estáveis, e estabilidade espiritual é algo raro, porque muitos são intensos quando tudo está bem, mas instáveis quando enfrentam incerteza. O silêncio elimina a superficialidade, ele aprofunda raízes, remove excessos, simplifica prioridades. Talvez você esteja perdendo coisas que achava essenciais, mas pode ser que esteja apenas sendo podado. E poda não é castigo, é preparação para frutificar mais. Árvores não entendem a poda enquanto ela acontece, mas depois produzem frutos maiores. Talvez hoje você não entenda o corte, mas amanhã você entenderá o crescimento. E há algo ainda mais delicado. O silêncio também expõe feridas antigas. Porque quando o barulho diminui, memórias surgem, inseguranças aparecem, medos escondidos vêm à tona. Mas isso não é retrocesso, é oportunidade de cura. Deus não cura o que você esconde, Ele cura o que você entrega. E talvez o silêncio esteja criando espaço para que você encare aquilo que evitou por anos. Não tenha medo desse processo. Crescimento raramente é confortável. Você não está sendo abandonado, está sendo preparado. E quanto mais você entende isso, menos o silêncio te assusta. Você começa a enxergá-lo como parte da jornada, não como interrupção dela. Você começa a perceber que Deus não está distante, Ele está trabalhando em profundidade. E profundidade leva tempo. Se hoje você sente que está em um período de silêncio, talvez a pergunta não seja quando isso vai acabar, mas quem eu estou me tornando durante isso? Porque no final, mais importante do que a resposta que você recebe é a pessoa que você se torna enquanto espera por ela. E talvez, só talvez, quando a resposta finalmente chegar, você já não precisará dela da mesma forma que precisava antes. Isso é transformação. Se essa parte falou diretamente com algo que você está vivendo, escreva nos comentários: estou sendo moldado. Declare isso, porque reconhecer o processo é parte do crescimento. Existe um momento específico em todo o processo de silêncio, o momento em que você decide se vai endurecer ou amadurecer. O silêncio pode produzir duas coisas em você. Pode produzir revolta ou pode produzir raiz. Algumas pessoas saem do deserto mais amargas, outras saem mais profundas. A diferença não está na intensidade da prova, mas na postura durante ela. E aqui está a chave final. Você não controla o tempo do silêncio, mas controla sua atitude dentro dele. Você pode escolher confiar mesmo sem entender. Pode escolher permanecer mesmo sem sentir. Pode escolher continuar mesmo quando tudo em você quer desistir. Porque fé não é ausência de dúvida. Fé é decisão apesar da dúvida. Talvez você tenha pensado em desistir nos últimos dias. Talvez tenha questionado se ainda vale a pena orar. Talvez tenha sentido que está falando sozinho. Mas se você ainda está aqui, ouvindo essa mensagem, isso já é prova de que sua fé não morreu. Ela pode estar cansada, pode estar ferida,
pode estar confusa, mas ela ainda está viva. E enquanto há fé, há possibilidade. O silêncio de Deus nunca é permanente. Ele é estratégico, ele tem propósito, ele tem prazo. Nenhuma noite dura para sempre, nenhum inverno permanece indefinidamente. Toda estação muda. E quando a mudança chegar, você perceberá que não foi apenas a circunstância que mudou, foi você. Você estará mais forte emocionalmente, mais estável espiritualmente, mais consciente da sua dependência de Deus, mais seguro da sua identidade. E talvez o maior testemunho da sua vida não será apenas o milagre que aconteceu, mas a fidelidade que você manteve quando nada estava acontecendo. Há uma beleza invisível em quem permanece, porque permanecer quando tudo faz sentido é comum. Permanecer quando nada faz sentido é raro. E Deus forma pessoas raras no silêncio. Ele forma líderes no anonimato, forma guerreiros na solidão, forma pessoas profundas em processos invisíveis. Se hoje você sente que está em um lugar onde ninguém vê sua luta, lembre-se, Deus vê. Ele vê suas lágrimas silenciosas, vê suas orações sussurradas, vê sua tentativa diária de continuar mesmo cansado. E Ele honra isso. Talvez você ainda não esteja vendo o resultado, mas cada dia de fidelidade está construindo algo maior do que você imagina. Não despreze o processo, não amaldiçoe o silêncio, não apresse a estação. Confie. Porque quando Deus decide falar novamente, quando a resposta finalmente romper o silêncio, você entenderá que cada segundo de espera estava alinhando algo maior. E aqui está algo poderoso para guardar no coração. Às vezes, Deus se cala para que você aprenda a ouvir além do som. Ouvir com o coração, ouvir com discernimento, ouvir com maturidade. E quando você aprende isso, sua fé deixa de ser dependente de emoções e passa a ser fundamentada em convicções. Hoje, talvez você ainda esteja no meio do processo, talvez ainda esteja esperando, talvez ainda esteja tentando entender, mas não desista agora. Você já atravessou coisas que achou que não suportaria, já venceu dias que pareciam impossíveis, já sobreviveu a momentos que pareciam finais. Isso prova que existe uma força sustentando você, e essa força não vai te abandonar agora. Continue caminhando, continue orando, continue confiando. O silêncio de Deus não é abandono, é construção. E quando essa fase terminar, porque ela vai terminar, você não será apenas alguém que recebeu uma resposta. Você será alguém transformado pela jornada. Se essa mensagem falou profundamente com você, escreva nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Declare isso como posicionamento. Deixe seu like se essa palavra fortaleceu sua fé. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, porque aqui nós fortalecemos a fé mesmo nos dias difíceis. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo recomendado, porque pode ser exatamente a próxima direção que Deus quer usar para continuar falando com você. Que você permaneça firme, que você permaneça confiante e que mesmo no silêncio você sinta a presença. Até o próximo vídeo.